Boa noite a todos. Bom, o tema Jesus Salvador, ele é estimulado justamente porque nós estamos adentrando o mês de dezembro, que é um mês em que toda a comunidade cristã do mundo inteiro começa a reverenciar Jesus através da data magna, simbólica do seu aniversário, que seria o dia 25 de dezembro. Embora os estudiosos apresentam-nos que provavelmente, dentro dos estudos históricos, ele teria nascido no mês de março. Mas como essa data ficou reconhecida e há séculos, ela vem sendo trabalhada, que seja uma data simbólica, mas o que importa-nos é o que está por trás dessa simbologia. Em relação ao Natal, né? Natal quer dizer nascimento. E Jesus como sendo o símbolo maior dos cristãos. E ele é colocado sempre como o Salvador. Essa é a marca. Muito antes de Jesus vir ao mundo, há 2000 anos, os profetas antigos, os judeus, eles já falavam de um Messias, quer dizer, de um Salvador que viria para restaurar todas as coisas e encaminhar a humanidade para um caminho de salvação. E assim, mais de 300 religiões surgiram, apoiadas nas ideias cristãs. Inclusive, estamos nós aqui no Espiritismo, essa doutrina que também ela é eminentemente cristã. E aí nos colocamos a refletir. De que forma poderemos considerar Jesus o Salvador? Então, cada religião, cada ramificação cristã tem a sua maneira própria de dizer como seria essa salvação através de Jesus. Existe uma afirmativa dele próprio, quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E como ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida, todas as religiões cristãs, claro, concentram nele o meio para se chegar à vida plena, à salvação, como se diz popularmente. Em primeiro lugar, do ponto de vista filosófico, a gente precisa entender o seguinte: a gente precisa se salvar de quê? Quem está pedindo socorro, que precisa de salvação, é porque está correndo algum perigo, algum risco. E exatamente assim que se trabalha a ideia de salvação por Jesus. As religiões todas cristãs falam: cuidado, o perigo existe aqui, o perigo existe ali, corra para cá, venha para ali, busque Jesus e assim você não correrá mais riscos. Mas dentro da filosofia espírita, o que se fala sobre o risco que nós estamos correndo é o risco de nos mantermos na condição moral em que nos encontramos. Se nós continuarmos estacionados no orgulho, que ainda temos em grande escala, se nós continuarmos com o egoísmo que nós possuímos, se nós continuarmos com as vaidades que temos, com as ambições, com todas essas, digamos, deformidades morais, nós estamos correndo risco. Risco de quê? De não experimentarmos o prazer de viver. Nós todos fomos criados para a paz, para a felicidade. O plano de Deus, quando nos deu a vida eterna, foi de fazer com que essa vida seja abundante, de alegria, de amor, de paz. E, no entanto, nós não temos essas coisas. A maneira como nós constituímos a nossa sociedade, a partir da nossa maneira de lidar com a célula maior da sociedade, que é a família, e tudo aquilo que a gente faz fora do ambiente familiar, lidando com a família maior, que é a sociedade da qual fazemos parte, as regras, o modus vivendi, o jeito com que lidamos com tudo, não está nos trazendo paz. Do ponto de vista psicológico, a Organização Mundial de Saúde diz que nós estamos uma sociedade doente. Estamos acumulando aflições, angústias, ansiedades,
uma série de transtornos que representam a insatisfação, não só individual como coletiva. Então, diante disso, aí Jesus se apresenta como sendo aquele que trouxe uma regra de conduta que, se levada em conta, se praticada, essa regra é infalível e vai nos oferecer a paz de espírito que nós precisamos. E, em dado momento, ele foi muito categórico, quando ele disse assim: não adianta procurar essa paz no mundo, o mundo não tem como oferecê-la, só ele é que tem como oferecer essa paz. É lógico que ele estava fazendo uma referência ao mundo, ou seja, à maneira como nós organizamos a nossa sociedade, os nossos valores. Quais são os nossos valores? Desde o momento em que a gente acorda pela manhã, o que a gente realmente vai buscar? Quais são os nossos interesses? Quais são os objetivos, as metas que nós todos buscamos? Se as nossas metas elas estão calcadas dentro dos interesses pessoais, dos interesses individuais, do não considerar a partilha, o não considerar o outro, se continuarmos a agir como se nós fôssemos os únicos merecedores das dádivas da vida, dentro desse egocentrismo, se essa é a maneira como nossa sociedade se organiza, e nós somos a sociedade, nós é que fizemos esse modelo, está se vendo que desta maneira ninguém vai ser feliz. Então, o mundo, com esta maneira de ser, com esta proposta socioeconômica, política, não está sendo suficiente para nos oferecer a paz que todos buscamos. E aí retornemos ao ponto em que Jesus seria de fato um Salvador. Algumas religiões, nós consideramos de forma simplista, dizem que basta você reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo e isso é o suficiente para garantir o céu depois da morte, e que o sofrimento que ele passou na cruz, aquela condenação à morte, aquela sentença infame, aquela forma de morrer tão cheia de injúria e de injustiça, já seria o sofrimento que ele absorveu em relação a todos os nossos erros, a todos os nossos pecados, que é o termo teologicamente utilizado, para representar todas as imperfeições humanas. Então, não importa a imperfeição que você tem, mas se você admite sinceramente que Jesus é o teu Salvador, isso já é o suficiente. A doutrina espírita respeita profundamente essa interpretação, que é muito antiga, de teólogos que há séculos apresentaram essa ideia de Jesus como Salvador, mas discorda completamente. A racionalidade da fé espírita nos diz que esse estado de espírito de alguém que se salvou é uma conquista individual. Então nós vamos partir daquele princípio. Nós estamos correndo risco porque somos orgulhosos, egoístas, ambiciosos. Então precisamos nos salvar. Então nós precisamos nos salvar de quem? De nós mesmos. Quem está nos colocando em risco somos nós, com a maneira que nós escolhemos para viver, com os valores que nós temos hoje. E Jesus, ele não falou assim: olha, eu vou lhe retirar o mal que está dentro de você. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, para se chegar na vida. Aí ele apresentou o caminho, a proposta. Como mestre, um mestre autêntico, ele não faz a tarefa do discípulo. Ele mostra o caminho que o discípulo deverá percorrer para alcançar a meta da sabedoria. E aí ele apresentou justamente o amor como o meio de cada um se salvar. Então seria essa a maneira que a doutrina espírita entende o papel de Jesus como sendo o Salvador. E daí por diante são tantas as possibilidades, são tantas as reflexões a serem feitas, são tantas reencarnações oferecidas para que a gente amadureça e consiga de fato essa salvação
através de um esforço pessoal de mudança de postura e de valores. Imaginemos quando nós mudarmos de valores a tal ponto que quando amanhecer o dia, em vez da gente se preocupar exclusivamente com o que a gente vai ter naquele dia, a gente já começa a pensar: como é que está o nosso vizinho? Os meus conterrâneos que moram lá na periferia, será que eles vão ter o café da manhã como eu? E o tempo começou a esfriar, será que eles vão ter um agasalho? Será que todos estão morando bem? Será que as suas casas são seguras quando começa a chover? Seriam estas as mudanças renovadoras que deveriam acontecer ou deverão acontecer quando de fato nós tomarmos Jesus como Salvador. A semana passada nós colocamos aqui aquele momento em que Jesus, quando foi interpelado sobre o que era necessário para ser salvo, foi quando ele disse: quando você me der o que comer, me der o que beber, quando eu estiver sem abrigo, ou estiver doente, se eu estiver em qualquer situação dessa e você me socorrer, é assim que todos estarão comigo e dessa forma que se chegará à salvação. Não tem o que interpretar. Por mais que a gente queira tornar complexa a passagem de Jesus e criarmos movimentos teológicos com altas complexidades, não é necessário. A pureza da mensagem de Jesus é tão simples, é tão objetiva, tão direta, que não tem nem o que interpretar disso. Ele não está falando uma língua difícil de se entender, que precisa de muitas interpretações, de pessoas especializadas, doutoradas, para nos fazer entender o que realmente Jesus queria dizer-nos. Foi muito límpida a sua mensagem. É isso, faça o bem a qualquer irmão pequenino, e você será salvo. E dentro do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata desse assunto, que por sinal tem como título Fora da Caridade a Nossa Salvação, que passou a ser o slogan da doutrina espírita. E nesse mesmo capítulo, Allan Kardec trouxe do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, aquele momento em que Jesus é perguntado sobre qual seria o maior mandamento da lei. É lógico que ali alguns estavam já interessados em pegar Jesus numa espécie de situação difícil, de contradição com relação às leis rígidas dos judeus, porque já tinham a intenção de levá-lo a uma condenação, como acabou acontecendo depois. Então, para o tentarem, segundo Lucas, alguém chegou até ele e perguntou qual seria o maior mandamento da lei. Lógico que a pessoa estava se referindo aos 10 mandamentos que foram apresentados a Moisés, aquele decálogo, um momento extraordinário, mediúnico, em que o mundo recebeu aquela orientação de 10 posturas, que seriam as posturas ideais. E queriam que Jesus falasse alguma coisa contradizendo aqueles 10 mandamentos que eram estudados há séculos. E Jesus disse: não, o primeiro mandamento, está lá o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, não terás outro Deus que não seja esse, o único, que nos deu a vida e criou todas as coisas. E aí Jesus continua a falar: este é o primeiro mandamento, porém eu vos entrego agora um segundo mandamento, que é tão importante quanto aquele: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nesses mandamentos estão todas as leis e todos os profetas. Então ele resumiu os 10 mandamentos em um mandamento só, dessa maneira, observando o primeiro mandamento entre os 10 recebidos por Moisés: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, e emenda logo: e o teu próximo como a ti mesmo. E passou a ser esse o grande ponto de salvação apresentado por Jesus, que não deixa margem para qualquer interpretação dúbia. Não tem como ficar confuso em relação a isso. Então, se a gente conseguir desenvolver esse amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso semelhante, do mesmo jeito que a gente se ama, pronto, está aí o segredo. Todo mundo será salvo. Salvo de quê? Do orgulho, do egoísmo, da ambição, da vaidade, todas essas deformidades que nós conhecemos muito bem. Às vezes nós temos dificuldade de admitir,
Às vezes os vícios que nós possuímos, de um modo geral, são assim. Os vícios são doenças, né, como o alcoolismo. E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para começar a tratar daquela doença, daquele vício, é reconhecer que nós possuímos aquele vício. Algumas pessoas que lidam com a questão do alcoolismo, uma doença terrível, lidam e sabem quanto que é difícil você propor o tratamento de alguém que está envolvido no alcoolismo, se a pessoa não admite que ela é alcoólatra e que o alcoolismo é uma doença e precisa ser tratado como tal. Os vícios morais não são diferentes. Os vícios morais são esses: o orgulho, a ambição, a vaidade que nós possuímos, toda a humanidade possui. E enquanto a gente não admite que nós temos essa doença da alma, o orgulho é uma chaga, que o egoísmo é um câncer, e daí gera todas as outras deformidades, todas as outras dores na alma. Enquanto a gente não admite que tem esse vício, ou esses vícios, e que precisaremos de tratamento, nós não vamos começar o processo de renovação. Por isso que a doutrina espírita volta ao mesmo princípio que o AA, por exemplo, faz, de dizer a todo mundo que tem o vício moral do orgulho e do egoísmo, que primeiro tente localizar esse vício em si. Porque o momento que você conseguir olhar-se no espelho e dizer para si mesmo: olha, eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, egoísta, eu preciso me cuidar, eu preciso tratar dessa doença. E quando fizermos isso, a grande alegria é essa. Porque o maior problema quando você localiza uma doença é esse: bom, já fiz o diagnóstico, está aqui, a doença é essa, localizei, é o primeiro momento da cura. Mas o segundo momento já é o prognóstico, é como eu vou tratar essa doença. Primeiro localiza, depois trata. E nesse caso, quando a gente admite que tem essa doença moral, o prognóstico já foi dado por Jesus, que é também chamado, muito bem chamado, de um médico das almas. Ele, inclusive, fez essa referência a si mesmo. Ele não veio aqui para os sãos, ele veio para os doentes. Ele estava se referindo, logicamente, não era para a pessoa que tinha doenças físicas diretamente, ele estava falando para as pessoas que temos, todos nós, doenças morais. E ele, como grande médico das almas, trouxe a receita. Mas como toda medicação, depois de localizado o mal, depois de prescrita a receita para a cura, o paciente tem que tomar o remédio. E às vezes o que está nos faltando é isso. A gente pode até já ter conseguido localizar que nós temos o mal. Já temos a receita que está aí, claro, o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, é a receita para curar todos os males morais. Mas a gente não está tomando. É como aquele paciente que teve a doença localizada, a receita, comprou os remédios e deixou o remédio na prateleira, não tomou. É mais ou menos assim que nós nos encontramos nesse momento. Eu digo nós todos cristãos, que já sabemos dessas coisas. E por que nós não nos melhoramos? Porque a gente não está tomando o remédio. O remédio já está aí, a salvação já está aí, que foi oferecida por Jesus. E o que é pior, às vezes, é quando nós achamos que já somos santos. Aí o problema vai ficando grave. Quando a gente não só não percebe a deformidade moral que tem, não toma o remédio que Jesus indicou, e já diz assim: ó, eu sou um anjo, eu sou perfeito, eu sou um santo. Nossa, quantas pessoas estão vestindo a toga de santo, né? A túnica da santidade. E foi justamente pensando nesses temas, pensando em Jesus Salvador, que nós recolhemos uma
crônica que foi escrita pelo Espírito Humberto de Campos, que está no livro Ideias e Ilustrações, que na verdade é uma coletânea de histórias e crônicas escrita por diversos espíritos através da mediunidade de Chico Xavier. E a última, justamente a última desse livro, que também tem na nossa biblioteca, fala disso, de uma situação em que um santo estava conversando com um pecador. Aí o santo orava muito. Aliás, o santo orava dias. E ele foi procurado por um homem que estava preocupado com a sua vida de pecador. E buscou a orientação daquele santo que orava e orava. E quando o santo estava ali conversando com o pecador, dando suas lições, eis que um anjo, ele se fez um homem, se disfarçou de homem e se aproximou dos dois. E aí pediu licença, interveio, e aí disse: olha, eu estou precisando de alguém que me ajude, dirigindo-se ao santo, na verdade. Porque tem uma criança ali num bairro muito pobre, que está passando muito mal. Eu preciso de alguém para ir comigo até lá para a gente ajudar esse menino. Aí o santo disse: não, mas eu não posso sair daqui, eu estou em oração, aqui meditando em Deus, no amor. Aí o pecador falou: olha, você precisa de ajuda? Eu posso lá lhe ajudar se você quiser, não sei como, mas se você quiser, pois não. E o pecador foi, ajudou. Aí daqui a pouco o pecador volta a conversar com o santo. E o anjo, disfarçado de homem, aproxima-se de novo e fala: olha, eu precisaria de uma ajuda de novo, falando com o santo. Porque tem um homem ali, um assassino, que ele morreu. O corpo dele está ali jogado, ninguém quer enterrar. O santo disse: ah, mas eu não estou aqui para mexer com assassinos, eu estou aqui para ensinar as coisas santas. O pecador disse: ligar, eu poderia ajudar? Vamos. O pecador foi e ajudou a socorrer o assassino. Fez o sepultamento. Aí o pecador volta a conversar com o santo e o anjo disfarçado de homem aparece de novo. Fala: olha, o santo já estava incomodado com aquele anjo, aquele homem. Estava atrapalhando suas orações. Eu estou com um problema, é o seguinte: tem uma mocinha que um rapaz aí engravidou, abandonou, ela está ali pensando em se matar. Vamos lá para a gente falar algumas palavras para ela, para tentar tirá-la dessa ideia, para ela não se matar e também salvar a criança que estava sofrendo. O anjo disse: não, mas eu não posso sair daqui para viver com essas situações. O dia que for o caso, ela pode vir até aqui, eu posso lhe dar algumas orientações. O pecador disse: o senhor poderia me ensinar o que eu teria que dizer para essa moça? Vamos lá. E o pecador foi. Aí, novamente, o pecador volta a conversar com o santo. O anjo aparece de novo. É muito mais coisa, eu vou encurtar a história. E aí falou assim: ó, agora eu estou precisando de uma ajuda, porque tem uma mulher aí que faz prostituição e ela bebeu demais. Está lá jogada, ninguém também liga para ela. Vamos lá dar um socorro, então essa mulher vai morrer lá à míngua. O santo disse: não, eu não posso me envolver com esse tipo de gente. O pecador eu posso, e foi ajudar. E assim, os anos foram se passando, o anjo retornou ao seu trabalho, o pecador continuou sua vida, e o santo continuou orando. Até que veio o dia da morte, para todos, para o anjo, ou para o santo, para o pecador. E esse, o espírito do santo, entre aspas, né, nessa altura, ele permaneceu ali onde estava, orando, não saiu do lugar. E ficou como se estivesse colado naquele lugar, não saía dali. E os anos foram passando, ele incomodado, porque ele não conseguia sair dali. Inerte, parecendo uma pedra bruta presa ao sol. Até que ele viu uma luz chegando, alguém se aproximando. Quando ele percebeu, era um pecador. Que estava numa situação espiritual maravilhosa, por tanto bem que ele era feito. E o pecador o ajudou, o retirou daquela situação, para que ele pudesse receber o socorro e depois caminhar para
conquistar o seu caminho de luz. E aí o santo, quando estava sendo ajudado pelo pecador, assustado, falou, mas como é que você conseguiu isso? Ah, meu irmão, eu acho que é porque quando você estava aí parado orando, eu estava caminhando, trabalhando. A diferença foi essa. Chico Xavier costumava dizer que para a gente resolver os problemas da alma e todos os problemas que nós tivermos, precisamos usar dois recursos, a oração e o trabalho. Orar somente não basta. Trabalhar também sem usar o recurso da mente positiva nem sempre é eficiente. O ideal é que juntemos as duas coisas, como Jesus disse, orai e vigiai. Então, pensamento elevado, confiança em Deus, pedindo sempre ajuda aos Espíritos bons, é de grande valia e não se esquecendo de trabalhar enquanto ora. Como diz a musiquinha da nossa aulinha de evangelização, tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. E assim, se nós realmente quisermos ser salvos, façamos essas coisas. Muito obrigado a todos por a respeitosa atenção e desde já, um Feliz Natal.